Boa noite. Vamos mais a uma aula de contabilidade geral. Hoje, conforme eu falei na sexta-feira passada, vamos falar um pouco sobre DVA, a estrutura da demonstração do valor adicionado, resolver alguns exercícios de DVA, que também geralmente caem uma questão, pelo menos, nos exames de suficiência, e resolver mais alguns outros exercícios. Então, a nossa primeira tela aí, nós fomos à resolução 1138 de 2008. A resolução 1138 de 2008 do CFC, ela trata da norma brasileira técnica contábil, né? Que seria o que é o DVA, né? E qual é a forma de demonstração do DVA, que é a demonstração do valor adicionado. Inclusive, nessa resolução, ao final, apresenta modelos, né, de DVA para empresas em geral, empresas financeiras e empresas seguradoras. A estrutura e os conceitos, eles praticamente se replicam entre para qualquer empresa, inclusive se for financeira, seguradora ou as empresas em geral, quer seja prestadora de serviço, comércio, indústria. Os termos é que mudam. Então, por exemplo, numa empresa normal, que eu digo comércio, indústria ou serviço, você vai ter lá venda. Venda do quê? Venda de mercadorias. Enquanto um banco, o tipo de transação dele é outro tipo de receita, e a seguradora também, né? Então, a seguradora, por exemplo, ela recebe os prêmios, né? Então, vamos lá. Vamos à resolução especificamente. Não vamos ler toda a resolução ou discorrer sobre toda a resolução, mas sim aos pontos básicos e centrais que devem nortear vocês, né, na resolução de questões do DVA. Então, a resolução, ela, logo no seu preâmbulo, logo quando ela começa, ela dá a definição, ou o que representa o DVA, né? Então, DVA representa um dos elementos componentes do balanço social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período. Então, é aqui, ó, finalidade, né? Evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição. Então, a empresa, no dia a dia, ela, comércio, prestação de serviço ou indústria, ela tem a produção do seu item de venda, e esse item de venda, ele geralmente você não vai simplesmente comprar por um e vender por um. Você compra por um, por exemplo, e vai agregar serviços, vai agregar valores, vai agregar algum item e que vai formar esse custo, quer seja do serviço, da mercadoria ou do produto. E esse valor que você vender, né, para a sociedade está sendo adicionado algum valor, né, a isso. Mas, em contrapartida, quando a empresa, ela de alguma forma, ela contribui para a sociedade. Então, esses valores de venda e os custos, eles são representados, a maioria das informações obtidas da DRE, demonstração do resultado do exercício. E, na própria DRE, a maioria das informações estão lá. É quanto que a empresa, ela retribuiu ou contribuiu para a sociedade. Quando a gente fala para a sociedade, nós falamos para as pessoas, para o governo, para os financiadores, que são aqueles que eles, por exemplo, um juro, um aluguel que você retribui, né? Então aí a gente não fala da pessoa, o pessoal mesmo, e também, inclusive, a empresa retorna para o quê? Para os próprios sócios. Então, apresente-se na DVA, na demonstração do valor adicionado, quanto que eu adicionei de valor em termos de venda, descontando esse custo, ajustando a depreciação
E o que sobra, eu estou falando de uma forma bem resumida, né? O valor adicionado a distribuir, isso aí retorna para quem? Retorna para a sociedade. Se não retornar para a sociedade, vai ficar o quê? Uma parte vai ficar lucro retido. Então, se nós pensarmos bem assim, na própria DRE você tem a maioria das informações. Você tem a mercadoria ou serviço ou produto que você tem, por quanto você vendeu, quanto que aquilo lhe custou, e ali você também já tem demonstrado quanto que retornou para a sociedade, porque ali não tem os tributos que a empresa pagou, tem os impostos destacados na DRE, ali também não tem o gasto com o pessoal, ou seja, a empresa está de alguma forma, ela está contribuindo para o governo e para o quê? Para as pessoas, que são seus funcionários. Ela também pode contribuir de alguma forma para terceiros, por exemplo, alguma empresa que tem um investimento nela. Então, uma acionista, quer seja a pessoa jurídica, ou, vamos dizer, acionistas, pessoas físicas. Mas, então, ela tem esse retorno também. E o que ela não retorna, entre essas, para a sociedade como um todo, ela tem como lucro retido. Então, sempre, todas as empresas, ela tem, quer queira ou quer não, a empresa ela tem um cunho social. Ou seja, sempre haverá um retorno, ou deve haver um retorno da empresa para a sociedade. Então, é isso que a demonstração do valor adicionado, resumidamente, ela vai apresentar. Né? Então, por isso que fala, ela representa um dos elementos componentes do balanço social. Isso aí, a própria resolução fala isso. E tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e de que forma essa riqueza foi para a sociedade, ou seja, e a sua distribuição. Sempre é claro, num determinado período, geralmente um ano, que é o ano fechado do balanço e as suas apurações. Né? A DVA deve proporcionar, no segundo parágrafo, aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada em determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Na própria resolução, ela tem novamente essa citação. Praticamente é igual ao primeiro parágrafo que eu acabei de ler, mas você vê que a resolução ela acaba repetindo para deixar com bastante ênfase para aquele que a lê, que a finalidade da DVA é apresentar qual a riqueza gerada e qual a forma que ela foi distribuída. E ela foi distribuída para quem? Conforme eu citei, a DVA fala, a distribuição da riqueza criada pela empresa deve ser detalhada da seguinte forma. Então, na DVA, você vai apresentar quanto que retornou para a sociedade em termos de itens pessoal e encargos, quanto que retornou para a sociedade em termos de impostos, taxas, contribuições, e aí é o governo, né? Vai para o governo. Quanto que retornou para a sociedade em termos de juros e aluguéis, porque a empresa, se ela tomar um empréstimo, ela vai pagar juros. Para alguém? Para alguém terceiro que a financiou. Ou se ela tiver num item que for alugado, ou que esse item, por exemplo, o imóvel, esse item também ela vai retornar para aquele que deixou a empresa ou permitiu, fez esse contrato de locação, não é isso? E também para os acionistas, ou seja, além dos lucros, pode pagar a empresa juros sobre o capital próprio. Então, sobre o capital que está investido na empresa, é permitido a ela distribuir juros sobre esse capital. E além dos juros, também dividendos ou lucros, né, para os acionistas. E se não foi para o pessoal, que é o item A, se não foi para o governo, se não voltou para os financiadores, se não retornou para os acionistas, onde vai estar esse valor? Ele não vai estar distribuído, ou seja, ele vai estar retido. É claro que se houver prejuízo, não há distribuição de lucro, né? E nem distribuição de dividendos, ok? Então, aqui é a resolução que ela menciona estritamente. Nós pegamos alguns itens, algumas partes da resolução. Aí vocês podem entrar no site do cfc, né, .org.br, até ler a resolução na sua totalidade. Quando nós falamos aqui que ela apresenta as receitas e as despesas, e como essa riqueza
gerada pela empresa para ela foi distribuída e para quem ela foi distribuída. Então, também, na própria resolução, ela fala alguns itens que vão ser apresentados, como a venda, ou a receita de venda que a empresa teve, o que tem que ser mencionado na receita de venda. Então, ela fala assim, olha, a receita de venda que vai constar na DVA, demonstração do valor adicionado, representa os valores reconhecidos na contabilidade a esse título, pelo regime de competência, né? Incluídos na DRE do período. Ou seja, o primeiro item da DVA, que aparece lá em cima na demonstração, vai ser receita de vendas, né? Então, essa receita de vendas é praticamente o valor que está na DRE. Lembra que eu citei que os dados, a maioria dos dados você obtém na DRE? Também tem outro item que você vai apresentar logo na sequência, na DVA, que são outras receitas. Então, essas outras receitas, por exemplo, você vendeu um ativo imobilizado. Não é uma receita comum, não é uma receita de venda de mercadorias, de produtos ou serviços. É uma receita que não é a finalidade principal operacional da empresa, mas faz parte da empresa quando os itens estão gastos ou depreciados, ou independente disso, ela pode vender algum item do imobilizado dela. Então, um item também do imobilizado, ou qualquer outro ativo não circulante. Outro gasto, outra receita também que a empresa é considerado como receita, ou seja, geração de riqueza, seria, por exemplo, parte do meu dinheiro que a empresa tem, ela investir num ativo não circulante, ou, por exemplo, num ativo imobilizado. Porque, de alguma forma, essa é um valor que ela está pegando e está gastando com a sociedade, desde que seja para uso próprio. Então, por exemplo, os dois itens que eu falei aí, ó, outras receitas, certo? Além das receitas de venda que nós citamos, por exemplo, valores por alienação de ativos não circulantes. Por exemplo, imobilizado. Aí eu falei que pode ser qualquer ativo não circulante. Um investimento, né? Aqui, por exemplo, no segundo parágrafo, diferente de critérios contábeis, também incluem valores que não transitam pela DRE, como, por exemplo, aqueles relativos à construção de ativos para uso próprio da entidade. Então, não transita pela DRE o valor que eu aplico para construir um ativo, né, para a sociedade utilizar. Mas esse valor é considerado como se a empresa tivesse uma receita na DVA. Existem outros itens aqui, que nem que, por exemplo, juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados aos valores do ativo de longo prazo, normalmente imobilizados. Então, eu peguei um imobilizado, estou pagando esse imobilizado. Então, isso aí é considerado como outra receita, tá? Em termos de valor adicionado de geração de riqueza dentro dessa demonstração. Esse valor, ele é, no item outras receitas, ele é colocado. Não só o valor do imobilizado, mas os juros pagos ou creditados, né? Que tenham sido incorporados aos valores do ativo de longo prazo. Longo prazo é não circulante, tá ok? Tudo bem? Então, aqui existem vários itens, mas o que eu geralmente acontece, que são citados, ou que acontecem nas empresas, que acontecem nos itens de exame de suficiência ou questões, são esses aí. Uma venda de um imobilizado, uma aplicação em ativo para uso próprio da entidade. Então, na DVA, lá começa você a ter receita de vendas, outras receitas. Então, também os estoques. No caso do estoque, inclusive o estoque básico, que é o circulante, quando você tem juros incorporados, né, eles devem ser destacados como distribuição de riqueza, né, no momento em que os respectivos estoques forem baixados. Tá? Então, se você tem um estoque, nem todas as empresas acontecem isso, né, mas que a empresa tem o estoque e junto a esse estoque ela paga alguns juros por esse estoque que ela comprou em negociação. Então, no momento que ele for baixado, ou seja, você geralmente é através da venda, então esse item, esse juro, ele vai ser incorporado ao custo
e para fazer parte do custo lá na DVA, ok? A DVA, ela apresenta as receitas que a empresa tem e quais os insumos de terceiros que você vai abater, geralmente estão na DRE, né? Para chegar a um valor líquido, o valor adicionado líquido da empresa. Ou seja, quanto que essa empresa gerou de ganho, receita, e quanto que ela teve de insumos de terceiros para chegar a um valor líquido, que esse valor que é o, vamos dizer, distribuído ao quê? À sociedade, nos itens pessoal, colaboradores, governo, acionistas, lucros retidos, ok? Bom, esses insumos adquiridos de terceiros, quais são todos os insumos? Não. Por exemplo, o gasto com pessoal, mesmo que estiver nesse insumo adquirido por terceiros, você não vai colocar, porque o gasto pessoal que está lá na DRE, ele vai ser considerado como se aquele valor lá que, mesmo na DRE esteja negativo, para chegar ao lucro líquido do exercício, não, ele é considerado na DVA como o valor que você distribuiu ao quê? Aos colaboradores, no caso que é gasto com pessoal, ok? Agora, para fazer esse produto ou revender essa mercadoria, você tem insumos de terceiro, ou seja, você adquire matéria-prima ou mercadoria para revenda, materiais, você tem custo com energia, você tem serviços, e assim vai. Outros custos e que podem ser, que foram transformados em despesas do período. Ou seja, você consumiu, teve que gastar para gerar uma receita. E esse gasto, no caso aqui, quando nós falamos de matéria-prima, mercadorias, materiais, energias, serviços, são insumos adquiridos de terceiros para compor a receita, esses específicos não são considerados como se fosse retornando para a sociedade, né? Enquanto permanecerem nos estoques, os insumos de terceiro não compõem a formação da riqueza criada e distribuída. Ou seja, somente quando você apropria esse insumo adquirido por terceiros, pelo regime de competência, pelo período a que ele compete, que ele for reconhecido no resultado. Ou seja, assim como a receita, esse insumo adquirido por terceiros, pelo regime de competência, vai ser reconhecido lá. Tá? A depreciação é feito um ajuste na DVA. Então, ela também vai aparecer na DVA, mas ela vai aparecer como um item que está fazendo um ajuste, porque a depreciação, ela em si não significa que a empresa teve gasto com dinheiro para ela estar lá no resultado. A depreciação é um cálculo que reflete a perda do valor do item, do bem, né? Ou amortização também. Então, assim vai, né? Que seria a perda do potencial também do item não circulante. Tá? Então, vamos lá. A depreciação também vai aparecer na DVA, representa os valores reconhecidos no período, né? Ou seja, que você calculou e contabilizou no resultado, e normalmente utilizados para conciliação de fluxo de caixa das atividades operacionais e resultado líquido do período. Esse conciliado entre o fluxo de caixa, a frase quer dizer aqui, o fluxo de caixa das atividades operacionais e o resultado líquido do período, significa o seguinte: o resultado líquido do período, pelo regime de competência, deveria, entre aspas, representar todas as receitas e despesas, ou seja, entradas e saídas de recurso, quer sejam tenham sido pagas ou não, mas apropriadas pelo regime de competência. Mas a depreciação, ela não houve fluxo de caixa para o reconhecimento da depreciação. Por isso que aqui fala que são os valores reconhecidos no período, utilizados para conciliação, para você saber fluxo de caixa e resultado líquido do exercício, fazer conciliação entre o financeiro e o resultado econômico, vamos dizer assim, né? Valor adicionado em transferências representa a riqueza que não tenha sido criada pela própria entidade, e sim por terceiros. Então,
Valor adicionado em transferência, riqueza que foi criada por terceiros e que ela é transferida, por exemplo, receita financeira. A empresa teve uma receita financeira. Na verdade, ela deixou o seu item lá, né, numa instituição financeira autorizada, né, e ali gerou uma riqueza. Ou quando também, por exemplo, alguém atrasou um valor a pagar, e esse valor a empresa ou a pessoa física pagou para a nossa empresa com juros. Então, esses juros não houve um esforço da empresa. Na verdade, foi de terceiros, mas ela está sendo, independente da penalização ou não, ela está pagando um valor maior, né? Ou seja, que não é considerado como se fosse um esforço da empresa, mas sim uma transferência de recursos ou de itens de valores que são constantes na DVA e também na DRE, tá bom? Então, receita financeira, equivalência patrimonial, quando a empresa faz equivalência e reconhece um ganho. Dividendos, ou seja, sou acionista e recebo dividendos. Aluguéis, royalties, ou seja, tudo que a empresa está recebendo, ela considera como valor adicionado recebido em transferência esses tipos de itens aqui. Então, eles ficam destacados, inclusive para evitar dupla contagem em certas agregações, né? Bom, então, aproveitando aqui, ó, nós falamos um pouquinho voltando aqui o primeiro slide, né? Nós temos aqui o que é a DVA, qual é a forma que ela apresenta, ou aonde ela apresenta, onde foram gastos ou distribuída essa riqueza. Aí alguns itens da DVA, nós explicamos como o que tem que compor lá, receita de vendas, outras receitas, insumo adquirido de terceiros, depreciação, valor adicionado recebido em transferência. E aqui, na próxima tela, nós colocamos um modelo. Nada como, além de falar ou tentar explicar oralmente uma resolução ou uma teoria, do que a gente aliar essa explicação de uma escrita a uma parte, vamos dizer, prática, ou seja, que demonstre a estrutura efetiva da DVA e em termos de valores, inclusive, para a gente tentar enxergar, vamos enxergar, né? E entender a estrutura da DVA. Então, como esse modelo aqui é apresentado, eu criei os valores, mas o modelo em si, ele é padrão. O modelo ele é determinado pela resolução, tá ok? Agora, cada empresa ela vai, dentro desse modelo, apresentar os números que ela obtém. Então, a gente verifica aqui, ó, por exemplo, receita de vendas, né? Então, receita de vendas é o primeiro item da DVA, receita de vendas. Então, vamos pegar aqui o ano 2000 e X1, 6 mil. Outras receitas, neste ano a empresa não teve. Então, ela não teve alguma venda de imobilizado, tá? Ela não fez algum investimento por conta para criar algum ativo não circulante para ela. Então, é zero. Você vê que no ano anterior já teve algum tipo de investimento nesse sentido, né? Receitas relativas a construções de ativos próprios, nesse caso ela teve, tá? Então até destacou aqui, a receita relativa à construção de ativos próprios, ela tem aqui. Então, poderia estar no item outras receitas, mas aí então nós destacamos aqui. Então, nesse caso, essa empresa teve neste ano também do X1 e teve um pouquinho a menor em X0, tá? Então, isso aqui poderia ser considerado outras receitas, mas está evidenciado aqui. Perda para crédito e liquidação duvidosa. Na resolução, o modelo que apresenta lá, apresenta o termo provisão para crédito e liquidação duvidosa. Mas já considerando resoluções recentes, que elas citam que não se deve usar para uma conta, um item do ativo, o termo provisão, então nós já fizemos a adaptação, que é perda ao invés de provisão, para crédito e liquidação duvidosa.
né? Então, menos 100, menos 50. Então, aqui, esses itens são onde a gente vai pegar sempre com base, a maioria dos itens aqui, na DRE, né? Considerando eventuais ajustes, né? Com base na resolução. E alguns itens você pode pegar, né? Também aliados, sempre comparando com o balanço patrimonial. Mas a maioria está na DRE. Então, a gente vai aqui, olha, eu tenho as receitas, item 1, item 2, qual é o gasto, entre aspas, o insumo de terceiros, que eu vou abater dessa receita. Você vê que o valor adicionado bruto aqui, ó, é o item 1, receita menos os insumos adquiridos de terceiro. O que são os insumos adquiridos por terceiros? A resolução apresenta que são os custos dos produtos, mercadorias ou serviços, dependendo da empresa, né? Materiais, energia, serviços terceiros e outros. Lembra? Nós acabamos de ler ainda há pouco aqui. Perda para a recuperação de valores de ativo, tá? E outras especificar. Então, outros tipos de insumos que não estariam aqui. Só que aqui, os insumos adquiridos de terceiro, não é pegar a DRE e colar tudo aqui. Ah, não, tudo que não é receita é insumo adquirido de terceiro. Não, tá? Porque o gasto que você tem lá, despesa com pessoal, você não vai colocar aqui. A despesa com pessoal, você vai considerar como valor adicionado distribuído, ou seja, que foi para a sociedade. Então, atenção a isso, tá? Então, aqui nós temos aqui nos insumos adquiridos de terceiro, chega ao valor aqui, ó, você tem aqui um subtotal e você deduz aqui os insumos e chega ao valor adicionado bruto 3.540. Então, aqui, olha, eu tinha receitas, esse total aqui, 6.100 é o total das receitas, né? Descontados, né? É isso aqui, ó, tá? Descontados, aí no caso, a perda para a provisão de crédito de liquidação duvidosa. Então, aqui nesse ano de X1 deu 6.100. E aí, são apresentados abaixo desse item aqui, ó, os itens, tá? Que são os insumos adquiridos terceiros. Então, 2.100, 400, 50, 100. Então, há um resultado de 6.100, desculpa. Eu subtraio os insumos adquiridos terceiros, chego ao quê? Ao valor adicionado bruto. E aí, eu faço um ajuste. Depreciação. Depreciação, no caso aí, então aí eu chego ao valor quê? 3.250, tá bom? Então, 3.250, aí eu também tenho o quê? Nesse caso, a empresa também recebeu resultado de equivalência patrimonial, teve receita financeira e teve outras transferências, tá bom? Por exemplo, outras transferências. Então, ela teve equivalência patrimonial. Ela pegou e tinha um investimento numa empresa e houve, vamos dizer, um ganho. Ou seja, essa empresa aumentou o PL por equivalência patrimonial, houve uma transferência para a empresa por equivalência patrimonial. Receita financeira, então a empresa, ela, por exemplo, ela aplicou no mercado e teve um resultado, um rendimento positivo. Receita financeira. Outras transferências. Então, ela pode ter recebido de terceiros, por exemplo, um aluguel, ok? Então, somando isso aqui, nós temos aqui o que? O valor adicionado, nós tínhamos um subtotal aqui que era 3.540, o ajuste com a depreciação foi para 3.250, com os valores recebidos em transferência de 450, o valor adicionado final a distribuir, ou o que a empresa fez com esse valor, 3.700, para quem foram esses valores em termos de sociedade, né? Então, vamos recapitular tentando falar resumidamente. Receita, menos insumos adquiridos de terceiros. Não é todos os que acontecem na DRE, né? Mas os especificados lá na resolução, que praticamente são esses aqui. Ajuste da depreciação, mais algum valor que eu tenha recebido, que isso aqui eu vou ter lá na DRE, a resultado de equivalência patrimonial, a receita financeira ou qualquer outro item lá que eu tenha recebido, né? Eu vou ter esse ajuste, vai estar lá na DRE. Então, 3.700.
Então, esse é o valor total distribuído, tá ok? Aqui sempre tem aqui, ó, 1 menos 2, vai dar isso aqui. Olha lá, aqui 3 menos 4, tá ok? Esse menos esse, tá ok? E aqui, esse aqui, ó, é o 5 mais o 6. Então, tem a fórmula aqui no modelo. Então, vamos pegar a empresa, pegando o que ela obteve de receita, descontando os insumos, ajustado a depreciação e somando as transferências de terceiros para ela, que não considera uma receita como da atividade principal dela, mas houve uma receita financeira, houve uma receita de aluguel e houve uma equivalência patrimonial por investimento, por exemplo, são itens que podem ser transferências. Então, ela tem um valor que ela gerou de riqueza, ou teve uma riqueza acumulada nela de 3.700. E esse valor, para onde foi em termos para a sociedade? Qual essa riqueza, como é que ela foi gerada, está escrito aqui, e como é que ela foi distribuída? Então, nós dividimos em duas telas, embora seja uma demonstração só, para nós podermos enxergar. Então, aonde é que esses 3.700 foram distribuídos? Então, os 3.700 foram distribuídos. Olha, parte foi para remuneração de pessoal, remuneração direta, benefício, fundo de garantia. Isso aí você tem na DRE, certo? Então, você vai pegar esses valores lá, tudo que você gastou com pessoal, R$2.000, um exemplo nessa empresa. Quais foram os impostos, as taxas e as contribuições? Federais, estaduais, municipais, 800. Aqui, ó, primeiro item, colaboradores, pessoas. Segundo item, governo, né? A gente pode usar esse termo. E parte desse valor que foi gerado de riqueza foi para onde? Ó, eu paguei juros, paguei aluguéis e posso outro tipo de remuneração para terceiros. Então, a trazer um negócio, paguei juros, esses juros é o quê? É uma despesa, no caso financeira entre aspas, só que são juros para outros, tá? Pagou aluguel? Tem algum item que você aluga? É transferência de riqueza para capital de terceiros, para terceiros, né? Que é a remuneração do capital, tá ok? Então, no caso, 400. E remuneração de capitais próprios. Aí, no caso, capital próprio é o quê? É o próprio sócio, o acionista. Ele pode receber o quê? Juros sobre o capital próprio, dividendos e também pode ter uma parte desse retorno de lucro que, de repente, você não distribuiu. Ou seja, lucros retidos ou prejuízo que diminuiu o seu PL também. Independente de você ter prejuízo ou não, a empresa ela vai ter o quê? Gasto com pessoal, que é a distribuição para a sociedade, tem os impostos para o governo, tem alguns impostos que eles independem de haver lucro ou não, né? Ou muitos impostos são assim. Você vai ter a remuneração do capital de terceiros, né? Participação dos não controladores nos lucros retidos, só para consolidação. Então, quando faz uma consolidação, um item específico, você coloca a remuneração de capitais próprios, o que você remunera, né? Não controladores nos lucros retidos, que é a participação dos não controladores, ou seja, geralmente os minoritários aí, vamos dizer assim, tá? Então, se você pegar aqui, ó, os 2.800, 400 e 500, esses itens aqui, você tem a soma de 3.700, que é o valor que você distribuiu, vamos chamar esse termo aqui, à sociedade. Ou seja, qual riqueza que eu gerei? Ó, vamos lá, ó, na tela anterior. Então, a DVA, ela não é a DRE, certo? A DRE apresenta lá receita, deduções da receita bruta, menos CPV, menos CMV, chega ao lucro bruto, vai abater nas despesas gerais, administrativas, comerciais, receitas e despesas financeiras, outras receitas e despesas operacionais. Então, não é chegar a apresentar na empresa qual é o lucro líquido lá no final. Ela vai pegar, sim, a maioria dos dados da DRE, mas apresentar de outra forma. Olha, existem receitas, aconteceram insumos
de terceiros para obtermos essas receitas. Por exemplo, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido. Faço o ajuste com a depreciação e a maioria das informações você consegue obter na DRE. Né? Então, como é que foi o retorno? Isso aqui. Uma parte na DRE você vai ter. Quanto que eu gastei com o pessoal? Vai ter lá no demonstração do resultado do exercício. Qual é o imposto que está sendo retornando para o governo? Você vai conseguir também. Né? E quanto que foi distribuído de lucro disso que sobraria, quanto que foi distribuído de lucro ou dividendos ao sócio? Aí você já vai aonde? Lá no PL, na demonstração das mutações do patrimônio líquido, que vai mostrar o resultado que houve lá, o lucro, ou se fosse o prejuízo, né? Esse lucro, se ele já saiu e foi pago em termos de dividendos, ou retornou para não controladores, ou ele está retido, que seria a parte aqui, né? Ok? Tá? Então, a DVA, ela tem por finalidade apresentar isso. A geração da riqueza, vamos voltar lá na primeira tela. Evidenciar a riqueza criada pela entidade e como ela foi distribuída, certo? Então, riqueza criada e como ela foi distribuída. E para quem que ela foi distribuída, né? A DVA, ela fala, você vai mostrar que a riqueza foi distribuída para pessoal, para o governo em termos de impostos, né? Contribuições, taxas, financiadores, juros e aluguéis, que voltou remuneração do capital próprio, pelo sócio ter o capital parado lá, dividendos distribuídos, ou se não houve distribuição, parte do lucro está retido, ok? Então, evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição. Essa é a finalidade da DVA. Ou seja, qual é a forma que a empresa contribuiu para a sociedade. Aí você fala, mas como não está escrito que é para a sociedade? Olha, isso aqui fala, DVA representa um dos elementos componentes do balanço social. Ou seja, como que ela contribui, né, para a sociedade. Ou seja, gera riqueza e distribui. De que forma ela gera? Então, toda empresa, ela tem mesmo que não estiver lá na missão dela, não estiver escrito aqui, visamos contribuir para a sociedade, um benefício, mas a empresa, ela gera riqueza. E os empregados, o imposto que é pago para o governo, o retorno que é para os sócios, essa é uma das finalidades da empresa. Independente se nós estamos falando de empresa, mesmo que ela tenha por cunho, que a maioria tem, né, o lucro. Tá? Então, pegando esse modelo aqui, estudando um pouco o DVA, nós vamos então para uma questão do exame de suficiência, que caiu agora, a questão, inclusive, número 1 do primeiro exame de suficiência de 2011. Então, a questão, ela diz assim, uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda de 5 mil. Então, ela adquiriu mercadorias para revenda por 5 mil. O custo dessa mercadoria foi 5 mil. Nesse valor está incluído, então dentro dos 5 mil, está incluído o ICMS de 1.000. Então a empresa pagou 5 mil e dentro dos 5 mil está os R$ 1.000 de ICMS. No mesmo período, revendeu toda a mercadoria por 9 mil. Então ela adquiriu, tem um custo de 5 mil e vendeu por 9 mil. É a venda, né? Ok? Neste valor incluído o ICMS de 1.800, ou seja, ela vendeu por 9 mil e estava embutido lá 1.800. Né? 9 mil é o valor cheio do valor da nota que está incluído os 1.800 de ICMS. A sociedade empresária registrou no período despesa com representação comercial no montante de 1.200. Então, a empresa teve despesa, né, de 1.200 e teve depreciação, né, de 200. Então, despesas de
de 1.200 e depreciação de 200. Então, vamos pegar aqui, ó, nós temos o valor, né, que a mercadoria toda, revendeu toda a mercadoria, é o que está falando aqui. Então, o CMV dessa mercadoria foi R$5.000, o CMV. O valor da venda, 9.000. A despesa, que só foi de representação, 1.200. E a depreciação, R$200. Então, nós temos informações aí. E tem ICMS incluso no valor da venda da mercadoria e ICMS incluso dentro dos 9.000 de venda. E aí vem a colocação. Na DVA, elaborada a partir dos dados fornecidos, ou seja, do parágrafo anterior, o valor adicionado a distribuir é igual a que montante? Então, ela dá aí 1.800, 2.600, 3.200, 4.000. Bom, a gente, como é a metodologia, eu sempre já apresento a resposta. Mas como é que eu chego à certeza, ou como é, eu sei que é a B, mas até aí não quer dizer nada. Como é que eu chego a isso? Por isso é que nós apresentamos lá nos 2 slides anteriores a demonstração, o modelo que tem lá na resolução que trata da DVA, que é a resolução 1138 de 2008, tá? Então vamos lá, vamos voltar à tela que nós estávamos lá. Então, olhando aquela estrutura e dentro daquele modelo que eu apresentei, como é que começa a DVA? A DVA apresenta lá as receitas. Então, nós vamos lá, receita de venda, 9.000. Apresenta, se tiver outras receitas, também apresenta lá. No caso, não apresenta nenhum outro tipo de receita, mas só receita de vendas neste exercício. Depois, os insumos adquiridos de terceiros. Quais são os insumos adquiridos de terceiros? O custo da mercadoria, o custo do produto, a energia elétrica, o serviço de manutenção. Então, mas aí também não apresenta nenhum outro tipo de custo. O único custo que apresenta nesta questão é o CMV, que é o de R$5.000. Então, ó, vendas menos CMV, R$5.000. Tem algum outro tipo de insumo aí? Tem. Tem, não para o custo da mercadoria vendida, mas depois, pela DRE, que você vai chegando lá ao lucro bruto e vão apresentando as despesas, você tem uma despesa comercial. Essa despesa comercial, essa despesa com vendas, ele apresenta aqui, ó, despesa com representação comercial no montante de 1.200. Então, essa despesa, 1.200, tá ok? Então, a despesa com gasto, né, para você poder vender. Mas não é considerada como uma despesa com pessoal, despesa com representação comercial, que pode ter sido feito por uma empresa, né? Então, eu chego a um valor adicionado bruto, nós chamamos isso, antes de fazer o ajuste pela depreciação, nós chegamos ao valor adicionado bruto, 2.800. Aí eu faço o ajuste com a depreciação, que eu vou pegar onde? No caso, o exercício me cita, não está apresentando nenhuma DRE, está apresentando os itens que aconteceram nessa empresa. Então, eu pego e reduzo, né, deduzo a depreciação e chego ao valor adicionado líquido de R$ 2.600. Então, nós chegamos à resposta que são os 2.600. A questão pergunta como é que esse valor foi recebido, foi distribuído, melhor assim, utilizando esse termo. Como é que foi distribuído? Não. Tem dados para você saber como ele foi distribuído? Não. Mas o cerne da questão não é esse. A questão quer saber qual o valor adicionado a distribuir. O valor adicionado a distribuir é 2.600, ou seja, são R$2.600, tá ok? Como foi distribuído não vem ao caso você pensar, mas como é que foi distribuído? Não está perguntando. Então, diante dos dados que nos passam, a gente chega ao quê? Ao valor adicionado líquido, tá bom? Vamos para uma próxima questão. É uma questão que agora ela já apresenta um número de dados maior que a questão anterior, que era mais simples. Essa também, você vê, né? A questão, primeiro
exame de suficiência de 2011 foi a questão número 1, tratava de DVA. No primeiro exame deste ano, 2012, a questão número 1 também trata da DVA. Tá? Então, a questão ela fala o seguinte: uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da DVA. Aí tem os dados: receita bruta 800 mil, tributo sobre as vendas 136 mil, aí você chega ao valor líquido. Vamos pegar aqui então na tela. Ó. Receita bruta 800 mil, tributo 136 mil, deduz, chega a receita líquida. Custo CMV 498, chega ao lucro bruto de 166. Ela teve despesas com pessoal de 90, despesas com depreciação de 8, despesas com juros sobre empréstimos 3, resultado antes dos tributos, isto. Imposto de renda 16.250, contribuição social, resultado do período 42.900. Além de apresentar essas informações que são extraídas da DRE, certo? Tem informações adicionais. Olha, o custo de aquisição da mercadoria vendida foi calculado da seguinte forma. O valor da mercadoria, 600 mil, ICMS recuperado, 102. O custo de aquisição real foi de 498, tá ok? Então, valor da mercadoria menos ICMS recuperado, custo de aquisição 498. E a questão vai nos dando mais alguns dados. Vamos lá, outros dados que a questão nos dá. Despesa com pessoal, teve salário 65, INSS 25, total 90 mil. Aí, com base nos dados que a questão apresenta, que são a DRE, sobre o custo de aquisição, certo? Sobre o valor de despesas com pessoal, aí vem a pergunta. De acordo com a DVA, elaborada a partir dos dados fornecidos, assinale a opção incorreta. Então, na verdade, nós colocamos aqui não a resposta correta, certo? Mas como alguém poderia calcular de forma errada, tá? E chegar a esse valor de 294 mil. Então, o valor adicional a distribuir, se eu calcular desse jeito, está errado. E muita gente vai calcular. Ou seja, porque a maioria vai pegar lá na DVA 800 mil, tirar o ICMS 498, chegar aos 302, fazer o ajuste da depreciação e chegar a 294. Vai falar assim, opa, que legal. Eu vou ter o que aqui, ó? Vou ter 294 mil. Mas a questão, ela fala qual é a opção incorreta. Ou seja, quando você lê a resolução, lá fala que nas vendas tem que estar embutido o impostos e no CMV também. Então, quando eu começo a pegar impostos para calcular aqui, considerando os itens impostos, eu vou chegar aos outros valores do valor adicional a distribuir. Então, eu vou chegar à opção que o valor adicional a distribuir é 192 mil e não 294. O valor da remuneração de terceiros é 3 mil. E o valor distribuído para pessoal é 65 mil. Então, por exemplo, como é que eu chego? Então, aqui é o errado, tá? Não é assim que se calcula. Então, pá. Como é que eu chego? Vamos pegar o mais fácil, o item mais fácil de todos. O valor da remuneração de capital de terceiros é 3 mil. Isso aqui está correto. Se a B está incorreta, qual é o valor da remuneração de capital de terceiros? O que pode ser remuneração de capital de terceiros? Por exemplo, eu pagar um aluguel, eu pagar uns juros, eu estou remunerando o quê? Capital de terceiros. Isso aí, na questão, está onde? Está aqui, ó. Despesas com juros sobre empréstimos. Remuneração para terceiros, ou seja, de capital de terceiros. Então, eu chego aqui que a questão, o item C está correto. O valor distribuído para pessoal é de 65 mil reais. Olha, o valor distribuído para o pessoal, efetivamente, quanto é que foi que o pessoal recebeu? Ó, se você pegar aqui, ó, na DRE,
fala que a despesa com o pessoal é de 90 mil. A despesa com o pessoal é de 90 mil. Mas calma aí. Esse 90 mil, ele foi distribuído da seguinte forma, olha. 65 mil foram salários, férias, 13º. 25 mil é o INSS parte da empresa. O INSS parte da empresa, ele não vai para o pessoal. Ele vai para onde? Vai para o governo. Então, não adianta só pegar lá qual foi o total de gasto com o pessoal e colocar lá 90 mil. Não. O gasto com o pessoal é o valor que eu, bruto, é claro, né? Que eu tive com as pessoas. Então, no caso aqui, ó, a letra D, na letra D, não, no item 2 da questão, eu vou ter a resposta da letra D, tá ok? Que são 65 mil reais. Ou seja, o valor distribuído para pessoal. Então, na DVA, se eu fosse montar, eu ia chegar a um valor adicionado e colocar como é que ele foi distribuído. Então, eu ia colocar lá, pessoal, distribuído para o pessoal, 65 mil reais. Não incluo aqui o INSS para empresa, porque isso aí não é para o pessoal. Isso aí é o quê? O INSS parte em empresa, não o descontado do funcionário, que ele não entra na DRE. O INSS parte da empresa, ele é uma contribuição que vai para onde? Para o governo, não vai para o pessoal. Por isso que a letra D está correta, tá ok? Então, eu tenho que chegar aqui às vendas, né? Vendas. Vamos chegar aqui aos 192. Então, se o valor adicionado líquido não é assim, simplesmente, 294, mas ele é o quê? Ele, pela resposta, que é a letra A, ele é 192. Como é que eu chego aos 192 mil, que é o valor adicionado a distribuir, que aí é a resposta correta? Aí eu vou apagar aqui para... Agora vocês já sabem as outras respostas, né? Aí eu vou apagar aqui. Só um pouquinho de paciência aí, enquanto eu seleciono a borracha aqui. Ok? Então, aqui, o insumo que a empresa deve... Ok, obrigado. O insumo que a empresa deve considerar aqui no CMV, quando você lê a resolução 1134/2008, fala assim, olha, o insumo adquirido por terceiros é o custo, incluindo os impostos. Por isto, é que aqui, quando você pega aqui o custo de aquisição da mercadoria, foi 600 mil, sendo que 102 é o ICMS recuperado e 498 seria o custo líquido da aquisição, porque no ativo eu coloco lá ICMS recuperar, 102. Custo de aquisição, 498, que é o valor líquido que entra para o estoque. Quando eu baixo isso para CMV, na DRE, o que vai ser o meu CMV é o quê? É só os 498 mil. Mas não, na DVA, você vai considerar como custo, mesmo que for imposto recuperado, você vai considerar o valor bruto, o valor que é o ICMS, mais o custo líquido que você iria contabilizar. Ou seja, você vai... Qual é o valor da mercadoria? Ela custou 600 mil. Então, é esse valor que eu vou considerar lá. Então, é o valor bruto, 600 mil, é que vai entrar aonde? Na DVA, tá? Então, aqui quando eu estou fazendo a DVA, esse item vendas estaria correto, mas os insumos aqui, na verdade, não seria 498, seria quanto? Seria 600 mil. Então, se eu tirar 600 mil, o resultado aqui já vai ser quanto? Vai ser 800 menos 600, que é o valor bruto da mercadoria, vou chegar a um valor adicionado bruto de 200 mil. Tirando a depreciação,
eu vou chegar a um valor de quanto? 192 mil. Tá ok? Então, por isso que a letra A é a alternativa correta e não o valor adicionado a distribuir, 294, seria a alternativa B. Então, aí, deixando claro, no exemplo, pegue a tua ficha aí, né? Quer seja no manual que você imprimiu aí, faça essa anotação, ok? Então, esse exemplo aqui seria como chegar à alternativa incorreta, né? A forma correta é considerar o valor cheio da mercadoria, 600 mil reais, ok? E aí a estrutura continua a mesma, tá? 200 mil, depreciação menos 8 mil, chega ao quê? Aos 192 mil, ok? Tudo bem? Esse aqui é os 192 mil. Então, o valor adicionado a distribuir não é 294. O valor adicionado a distribuir é 192 mil. A remuneração do capital de terceiros, que lá consta como despesa de juros sobre empréstimo, 3 mil. E o valor distribuído para o pessoal, 65 mil, porque o valor distribuído para o pessoal que você apresenta na DVA é o valor pago só ao pessoal, tá? Não, o INSS parte da empresa não entra aí, tudo bem? Então vamos lá a mais uma questão da DVA. Então, a questão 11 também, aí, no primeiro exame de suficiência de 2012, caíram duas questões sobre DVA, né? DVA, então na demonstração na DVA, a despesa com aluguel, eu até coloquei em cores diferentes aí. A despesa com aluguel, a energia elétrica consumida no período e o resultado positivo da equivalência patrimonial são evidenciados respectivamente como, ou seja, a DVA ela tem uma estrutura para ser apresentada. Aonde que esses itens se encaixariam? Ou qual seria, sobre qual legenda, sobre qual denominação lá que apresentaria-se esses valores aí, estariam encaixados os valores. Seria despesa com aluguel, insumo adquirido de terceiros? Ora, despesa de aluguel, que nem nós falamos e já lemos e comentamos já duas vezes, a despesa com aluguel é uma remuneração que a empresa faz a capital de terceiros. Então, se eu estou alugando, eu estou com capital de terceiro sob a minha responsabilidade, sobre este capital, que pode ser um imóvel, por exemplo, eu pago um aluguel. Então, despesa de aluguel é remuneração de capital de terceiros, tá ok? Então, por aí a gente já chegaria à alternativa C, porque na ordem respectiva não tem nem na A, nem na B, nem na C. Ah, não, a D, desculpa, a D também tem isso aí. Ela tem que ser a remuneração de capital de terceiros. Então, a gente ficaria entre a C e a D. Opa, o primeiro item é a remuneração de capital de terceiros. Então, não é nem a A nem a B. Agora vamos continuar. Energia elétrica consumida no período. A energia elétrica consumida no período se apresentaria sob qual legenda, ou sobre qual rúbrica, né? Melhor seria esse termo aí. Então, energia elétrica consumida no período, ela foi consumida no período para quê? Para obter uma receita. E a energia elétrica ela é considerada um insumo, tá? Então, a energia elétrica é um insumo, e esse insumo é de quem? Você produz? Não, um insumo que você adquire de terceiros. A energia elétrica, se fosse, vamos dizer, nós estamos entre a alternativa C e a D, ela seria uma remuneração do capital de terceiros? Não. A gente sabe que remuneração do capital de terceiros são juros, são aluguéis, tudo bem? São dividendos que eu pago, então remuneração de capital de terceiros. Né? O rendimento, bom, então não seria remuneração de capital de terceiros, então a gente já ficaria com a alternativa C. E o resultado de equivalência patrimonial? O resultado de equivalência patrimonial é o resultado, ele é um valor adicionado recebido em transferência. Por que ele é um valor adicionado recebido em transferência? Porque pela equivalência patrimonial, quem teve o resultado, na verdade, foi a
empresa que eu tenho investimento. Então, a empresa que eu tenho investimento, ela que fez todo o esforço, eu coloquei meu capital lá. Ela que fez todo o esforço e obteve isso. Só que, por equivalência patrimonial, o resultado positivo desse esforço, inclusive se fosse o resultado negativo também, ele vem para quem? Para quem é o proprietário ou o acionista ou o detentor, né, de grande parte das ações, porque por equivalência patrimonial. Então, valor adicionado recebido em transferência. Então, olha, seria a alternativa C aí, ó. A remuneração do capital de terceiros, nesse caso aí, a despesa do aluguel se encaixa. Energia elétrica se encaixa em insumos adquiridos de terceiros. E a equivalência patrimonial, positiva no caso, né, é o valor adicionado com base que é considerado como transferência, tá bom? Por que é transferência? Porque foi esse valor, esse resultado positivo, na verdade, ele foi obtido por um terceiro que eu tenho o investimento, tá bom? E aí, por transferência, eu registro esse ganho na minha empresa também, como resultado positivo da equivalência patrimonial, tá bom? Então, a energia elétrica não é remuneração do capital de terceiros, ela não é, e o valor, resultado positivo da equivalência patrimonial, não é remuneração do capital próprio, tá bom? Então, por isso que se encaixa aí na letra C, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Então, você vai... O que tem que fazer, então? Tem que ler lá como é que é a estrutura da DVA, olhar, ler aquela teoria que eu expliquei, pelo menos essa teoria básica, que nos dá um grande norte para entender como é que é a DVA, e pede para identificar o item, então aí você vai entendendo a estrutura, né? Aonde esse item se encaixa. E aí fazendo a eliminação para chegar à resposta correta. Ou já classificando os itens e já indo direto para a resposta correta, né? Então, a alternativa C, DVAI, é a alternativa correta. Nós vamos fazer agora, dando uma hora, né? Nós vamos fazer um intervalo aí de 5 minutinhos, tá ok? Nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos para você se levantar aí, esticar a perna, tomar uma água, mas volta rapidamente, tá bom? 5 minutinhos, não vamos fazer um tempo de 15 minutos, não. Então, agora são 9 horas e 2, 3 minutos, a gente volta umas 9 horas e 7, 9 e 8. A gente já recomeça aqui, resolvendo, agora saindo do DVA e resolvendo uma questão de equivalência patrimonial e outras questões sobre outros pontos importantes também que caem. Até mais. Muito obrigado, tá bom?